Oi, boa noite, boa noite. Ah, Esto é Israel Unido em Cristo. Ah, Aula em português. Eu sou o capitão Abiel e à minha direita. John. Sou o irmão Ariel. Ok. Ah, Israel Unido em Cristo é um lugar onde nós falamos que moreno, latino, índio nativo, brasileiro são povo do Israel. Por meio da Bíblia. A Bíblia fala isso. E nós somos povo de Deus, povo escolhido de Deus. E você tem que ficar nas mandamentos para fazer as coisas de Deus como Deus falou em sua Bíblia, tá bom? Hoje dia eu empiezo uma programação muito interessante. Eu Sim, originalmente. originalmente eu era católico. Católico de muito pequenino hasta muito alto. Eu ficava na igreja católica. Muito pergunta a pastor, pergunta ao bispo, perguntas por todo lado. How you say none? Uma freira. Freira também. Freira, Deus, como é Deus? Eu tenho que fazer para Deus ter amor para mim? Muita coisa falaram, muita coisa. Então, hasta que um dia, abri na Bíblia, eu leí em Éxodo 20, falou isto. Good. Exodus 20 verse 1. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Egito, casa de servidão. Eu não vou falar disso hoje dia. Mas isso foi uma coisa que eu pensei. Casa de servidão. Escravatura? Servidão? Siga lendo. Continua. Sim, Sim. por favor. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, debaixo da terra. Mas, leia. Não te encurvarás a ele, nem a servirás, porque era o Senhor teu Deus. Isso é um problema. Agora eu tenho um problema com isso. Desde muito pequenino. Freira, ou pastor, ou sacerdote, eu tenho um problema. Você ama a Deus, sim? Sim, seguro, eu amo a Deus. Sim. A Bíblia fala que você não pode ter escultura. E você não pode ficar adorando a escultura. Oh, irmão, escultura não é abominação. Escultura é uma coisa que uma representação da gente que serviu a Deus. Mas a Bíblia, sacerdote, com todo a respeito que você se merece, a Bíblia fala que você não pode inclinar a escultura para adorar.
você não tem entendimento, não tem preocupação em seu coração, você pode hincar, você pode prender vela, né? Vela, Uma vela? right? Se uma vela, Uma vela. você pode vela, fruta, mas Bíblia fala, lê outra vez. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora, para que você entenda o que a Bíblia está falando, você não pode ter escultura ou imagem de nada, de nada. Sempre se você faz a próxima coisa, você não pode ter escultura. Porque eu tenho escultura aqui. Sim, você vê? Escultura é um leão. Leão. Mas eu não estou fazendo isto. Oh, leão. Deus Todo-Poderoso, leão. Por favor, eu necessito uma sorte. Eu necessito dinheiro. Eu não estou falando isso a leão. Por quê? Porque leão é nada. Escultura. Não vai fazer rau. Eu vou ajudar você. Rau. E tampouco eu não estou esperando para que leão fale rau. Eu vou ajudar. Rau. Muito obrigado, leão. Obrigado. Não, isso é Deus não quiser que você fique assim, dando honra à escultura, mas você pode ter escultura. Se você não pode ter escultura ou arte, como os filhos vão aprender? Por isso, a Bíblia explica todo em detalhes. Leia outra vez. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a maldade nos pais, nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa é a situação. Agora eu vou falar, hoje dia, vamos falar mentiras do seu pastor. A confusão da Santíssima Trindade. Eles dizem que o Pai e o Filho são um. A doutrina cristã da Trindade sustenta que Deus é três pessoas consubstancial ou hipótese. O Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo como a Deus em três pessoas divinas. Vamos esclarecer isso. Get me the first link. Eu queria dizer, porque eu falei consubstância. Ok, eu vou falar hipóteses. Hipótese. You can read that. Hipótese é um termo de origem grega frequentemente usado, embora impreciso, como equivalente a ser ou substância, mas com uma realidade de ontologia. Pode ser traduzido como estar de maneira verdadeira, estar de maneira real ou realidade verdadeira. Ok, hipótese. Essa é a palavra não muito incomum. Agora, get me the next one. Isso, consubstância. Scroll down. Ok, I knew that was going to happen. Um momento. I knew it. Okay, never mind. Hold on. I got another link for you. Um momento.
Porque essa coisa que você tem que saber. Yeah, click that one. There you go. Momento. Consubstancial. Que classe de palavra? I think it's already in Portuguese. Just make it bigger so you can read it. Okay. Consubstancial. Quem tem uma só substância, de uma única substância, essência e natureza. Okay. Give me the second link, which is Consubstancialidade. Yeah, that's the one. Consubstancialidade. Unidade de substância. Qualidade do que é consubstancial. All right. Now click the palavras relacionadas. That one. Yep. ¿Qué significa eso? Arianismo. Doutrina herética de Ario e dos seus adeptos que negava a unidade e a consubstancialidade das três pessoas da Santíssima. Doutrina herética. Siga lendo. Doutrina herética de Ario e dos seus adeptos que negava a unidade e a consubstancialidade das três pessoas da Santíssima Trindade e, por consequência, a divindade de Jesus Cristo. O arianismo foi condenado pelo Concílio de Nicéia, 325 e de Constantinopla, 381. Muito bem. Agora, a tema. Vamos ir ao tema. 1 João, capítulo 5, versículo 7. La doutrina que que Deus e Hijo é igual, a mesma pessoa. Isso é o que falam na igreja. A igreja fala que Deus, sua filho, logo Espírito Santo, é uma pessoa. Três pessoas é um. A ver o que a Bíblia fala. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo. Um momento. A Bíblia fala que ele nasceu como? Em sangue e água. A ventre da mulher. Leia. Não só para a água, mas por água e por sangue. Não somente por água, mas água e sangue também. Como toda a humanidade. Entendeu? Leia. E o Espírito... Um momento. Semente de homem. Semente de homem. Tem sangue e água também. Para que você saiba que Cristo vem de José. Esse é seu pai, fisicamente. Mas eu vou falar isso em próxima aula. Leia. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Espírito é a verdade. O Espírito está falando de leis. Se você ler em Atos, capítulo 7, versículos 51 a 55. Mas eu quiser acabar isso. Leia. Versículo 7. Porque três são os que testificam no céu. Três testifica nos céus. Leia. O Pai. O Pai. A palavra. A palavra que é Cristo. E o Espírito Santo. Espírito Santo. Que é a leis. Leia. E esses três. Esses três. São um. A aula acabou. Assim é Cristal. Cristal fala, a aula acabou. Pai, a Filho, Espírito Santo, agora falou. É um. Acabou a aula. A aula não acabou. Vai a 2 João, capítulo 1, versículo 3. Por que eu vou aqui?
Porque você não quiser ler sua Bíblia. Esse é o problema. Você não lê sua Bíblia. Leia. Segundo João, versículo 3. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Leia outra vez. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai. Deus Pai. Leia. E do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Filho do Pai. É diferente. Um pai não pode ser seu próprio filho. É impossível. A Bíblia fala aí, Pai, Deus é Pai. Jesus Cristo, Filho do Pai. Leia. Sejam convosco na verdade. É na verdade na Bíblia. E caridade. E caridade. Espírito Santo. Aqui é totalmente diferente pessoas aqui. Pode ser que um filho seja seu próprio pai. Impossível. Agora, primeiro João 5 e 7, outra vez mais. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Leia. Porque 3 são os que testificam no céu. Outra vez, 3. Leia. O Pai. Pai. A palavra. Pai é Deus, a palavra. Para aí. João 1 é 1. O que significa a palavra? Porque eu falei que a palavra é Cristo. Todo cristão saiba que ele é a palavra. Mas João 1 é 1. O livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio. Era o Verbo. Verbo. E o Verbo estava com Deus. Verbo é palavra. Palavra ficava com Deus. Leia. E o Verbo era Deus. E Verbo era Deus. E agora é a confusão. Espera-te, Abiel. Você falou que o Verbo é filho de Deus, mas aí fala que o Verbo é Deus. Eu vou explicar um momento. Leia. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Estava em princípio com Deus. Leia. Todas as coisas foram feitas por ele. Toda essa coisa estava aqui? Todas as coisas foram feitas por ele. Muito bem, leia. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem. Vai a versículo 14. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só agora é carne, ou seja, homem. Leia. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito do Pai é filho. Leia. Cheio de graça e de verdade. Muito bem. Agora, eu falei que o Espírito Santo é a lei, sim? Vai a Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura serviço e inconcisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Eu quiser que você ponha muita atenção a isso o que acaba de falar a Bíblia. Leia outra vez. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido. Ou seja, a circuncisão é a operação que faz em a membro de homem, ok? Corta prepúcio. Sim, prepúcio do membro de homem, ok? Mas a Bíblia fala que nosso povo ficamos sem circuncisão de coração, o coração da cabeça. Coração é mente.
Não coração. O coração somente é sangue. Mas coração na cabeça, coração é O cérebro, a cabeça. cérebro, a cabeça. Aí, o seu pensamento. Mas seu pensamento fica muito longe de Deus. Isso porque Stefano fala isso. Leia outra vez. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Porque você não quiser abrir sua mente a entender a palavra de Deus. Por isso, hoje em dia, há muita confusão da Santíssima Trindade. Que não é santíssima porque não existe. Leia. Você sempre resiste ao Espírito Santo. Você sempre resiste ao Espírito Santo. Espírito Santo, você vai aprender que o Espírito Santo é a lei. Leia. Assim, vós sois como os vossos pais. Vossos pais resistem ao quê? Espírito Santo, as leis, quando Moisés vino de monte a falar de mandamentos de Deus, mas não ficavam fazendo os mandamentos. Leia. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Estava falando de Cristo, de muito tempo está falando de Cristo. Hasta agora, neste momento, aonde mataram a Cristo. Leia. Do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Assim, Stefano falou a fariseu e toda a gente que ficavam aí. Vocês foi a gente que mataram. Homem que profeta falou muito tempo. Desde Moisés até agora. Leia. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Recebeste que? Por ordenação dos anjos. Oração dos anjos. Anjos mensageiro. Entendeu? Leia. E não aguardastes. Resistis ao Espírito Santo. Não quiser fazer o quê? E não aguardastes. Não guardar o Espírito Santo. As leis. Por meio de anjo. Anjo é mensageiro. Profeta, anjo também. Entendeu? Resistis Espírito Santo, não recebisteis a mensagem de anjo, de profeta. Mesma coisa. Mesma coisa como os pais de antes, e agora, hoje em dia, resisteis a leis. Mensagem de anjo, mensagem de profeta. Profeta, mensagem é Espírito Santo na lei. Agora, a regressar. 1 João 5, versículo 7. Primeiro João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Três coisas diferentes. Leia. Pai, Palavra, que é Filho, Cristo. Pai não pode ser seu próprio filho. Leia. E o Espírito Santo. Espírito Santo, você aprendeu que é a leis de Deus, mandamentos. Leia. E estes três são um. Estes três são um. Como? Leia. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Isso aí. Está um, ficam um. Por quê? Leia essa parte outra vez. E estes três concordam num. Concórdia. Concórdia. Por exemplo, em seu trabalho, Seu chefe. seu chefe, ele ou ela dá trabalho para você. Para você ficar no trabalho, na empresa, você tem que fazer as leis
de empresa. Chefe é em cima da companhia. Ele ou ela faz as leis da companhia. Para você trabalhar em companhia, em empresa, você tem que estar acordo das leis da empresa. Você tem a maneira de como trabalhar esse trabalho muito bem. Você concorda com as leis da empresa? Sim, muito bem. Você pode entrar. Agora você fica ou concórdia com a empresa. Aqui, empresa é de Deus. Deus falou todas as palavras na Bíblia. Deus fala, isto é minha Bíblia. Você concorda com isto? Sim. Você saiba que é israelita? Sim. Muito bem. Você vai ficar fazendo os mandamentos? Sim. Muito bem. Agora você está em empresa de Israel. Empresa verdadeira de nosso povo. Você agora é um com Deus. Isso é o que está falando. Quando fala Pai ou verbo, que é Cristo, também o Espírito Santo, que é as leis. Padre e Hijo, a lei, hablam o mesmo. O versículo 8 explica o verso 7. Está falando de homem. Ok? Agora, o que significa que eles são um? João capítulo 7, versículo 20. João, capítulo 7, versículo 20. A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que foste de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada. Desculpa. Estava lendo o capítulo 7. 17. 17. Essa foi culpa minha. João, capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, o Pai. Como tu, o Pai, leia. Como tu, o Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que você me enviaste. É muito simples. Simples. Muito simples. A Pai enviou a Cristo. Se Pai é Cristo, Ele enviou Ele mesmo? Pensa bem, pensa muito bem. A Pai enviou a Cristo. E Ele falou, Ele vai falar meus palavras. Sua palavra é Espírito Santo. As leis. Leia. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está falando de duas coisas diferentes. Ele está orando para os discípulos. Leia. Versículo 22.
eu deles a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Assim como nós somos um. Você não tá lendo. Será que Cristo está dizendo que ele e os discípulos são uma pessoa? Não! Ele está dizendo que eles dizem a mesma coisa, que eles têm um acordo, pois Cristo concorda com seu Deus Pai, da mesma mentalidade. Isso é o que a Bíblia está falando. Mas você pensa, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, é um Espírito, 3 Espíritos em um. Agora é um pirâmide em céu. Que significa versículo 22? Que le deu glória a quem? Le deu glória a Cristo, Deus, sua Pai. 21, fala. Leia outra vez. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quem enviou a Cristo? Deus. Versículo 23 agora. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Quem amou a Cristo? Deus. 2 diferentes gente. Deus ama a Cristo. Por quê? Porque Cristo fica fazendo coisas para Deus. Deus, sua Pai, enviou a Cristo, sua Filha. Dizem que 1 João 5 e 8 foi agregada depois para promover a Trindade. De onde vem essa ideia, não saiba. Pero há um precepto para o provar, que sempre estava aí e não agregada. 1 João 5 e 8. Outra vez, para que você saiba o que eu estou falando. 1 João, capítulo 5, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água, e o sangue, e estes 3 concordam num. Agora, João, capítulo 10, versículo 30. Você vai aprender esta Bíblia conosco. Não mais confusão da pastor e que fica fazendo, fica como ladrão para o povo. Leia. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Somos um. Como? Em concorda. O mesmo que se falou em 1 João 5 e 8. Está ficando a concórdia, uma mente, não divisão, um entendimento em comum. Desafortunadamente, nós batalhamos contra de Benjamim em el Velho Testamento, pero falam que nós éramos ligados como um homem. Vai a Juízes, capítulo 20. Eu vou aprender a português. Você vai ver. Juízes. Tá fazendo bem, né? Tá fazendo bem. Juízes. Obrigado. Juízes 20 e 11. O livro de Juízes, capítulo 20, versículo 11. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel. Todos os homens de Israel. Aliados como um só homem. Aliados, junto, de concorda, como
um homem. Éxodo 2, versículo 23. Versículo 23. Uhum. O livro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel superaram por causa da servidão, e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Por quê? Porque nosso povo ficava sofrendo em bondade, em escravatura, em escravidão. Leia? E aconteceu, e atendeu Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Leia? Oh, that's 25? Sim. O Leia próximo. outra vez. Ok. E atendeu Deus para os filhos de Israel, o conheceu-os Deus. Muito bem. So, com sua gente, os filhos de Israel. Deus faz exceção de pessoas com sua gente somente. Éxodo 3, versículo 1. Éxodo, capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio-se ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Anjo do Senhor, leia. Em uma chama de fogo do meio de sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os seus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A terra santa. Ele falou, você tem que ficar, quitar a sua sapato. Não era sapato, era Sandália. sandália. Porque você, a chão que você está pisando é santa. Leia. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de seu pai. Deus de Abraão. o Deus de Isaque O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. e Deus de Jacó. Leia. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temer olhar para Deus. Ele tem temor a Deus. Pensa muito bem. Pensa nisso. Josué, capítulo 5, versículo 3. Do livro de Josué, capítulo 5, versículo 3. Então Josué fez para si ceifas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Para que você saiba aonde ficávamos. Josué 5 e 13. Josué, capítulo 5, versículo 3. Então Josué fez para si facas de pedra. 13. Oh, 13. Okay. Versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, eu dos nossos ou dos nossos inimigos? Agora, ele falou, porque é um homem
muito grande. Ele falou, você está com vocês, conosco, ou está em contra de seu inimigo? Leia. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Oh, príncipe do exército de onde? Príncipe de exército Do exército do Senhor. dos senhores. Deus, leia. Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Cristo, porque ele é príncipe do exército, leia. Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Lo mesmo que se le falou a Moisés. Atos, capítulo 7, versículo 30. ¿Por qué yo estoy leyendo esto en el Velho Testamento? Porque en el Nuevo Testamento fala esto. Atos, capítulo 7, versículo 30. Atos, capítulo 7, versículo 30. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. 35 agora. 35. A este Moisés, A a qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Oh! Viste? Agora, 38. 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. É Cristo. Todo isso estava falando de Cristo. Okay? Deus enviou a Cristo. Éxodo, livro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20. O livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20? 20. 20, ok. Eis que eu envio a anjo diante de ti. Deus envia anjo. Onde? Diante de ti. Diante de ti. Leia. Para que te guardes neste caminho e te leve ao lugar e te leve ao lugar que te tenho aparelhando. Leia. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Meu nome está em ele. Leia. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz... Por que Deus não está falando que se você não escuta minha voz? Ele está falando, eu quero que você escute a ele. Leia. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu dizer, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários. Ele nos defenderá. Que significa meu nome está em ele? Porque minha lei, sua lei está em ele. Isso é o que Deus está falando. O nome de Deus é a lei. As leis ficam em Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 7. A palavra em Jacob é Cristo. O verbo. Leia. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, né? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esses são títulos de Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Outra vez, agora estamos aclarando a confusão da Trindade.
Ok? Porque a Trindade não fica na Bíblia. A Trindade fica a mentira de sua pastor. Primeiro João, capítulo 5, versículo 1 e 1. 1 e 1. Ok. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai. E nós Que estava com quem? estava com o Pai. Com o Pai. Leia. E nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Muito claro. Porque você, todavia, ainda pensa que a Pai, Cristo, Espírito Santo fica 3 pessoas em um. Isso não está falando isso. A Bíblia fala, vimos a vida, essa palavra de vida. Quem estava com ele, Padre, não é Padre, não é Pai. Com o Pai é seu Filho, muito claro. A Revelação, Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E Diademas, né? tinha um como nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpiçada de sangue. E nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de lino fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ele as nações, e ele as regirá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É um homem junto à palavra de Deus. Agora, Provérbio, capítulo 8, versículo 22. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Né? Desde a eternidade, fui ungida desde o princípio. Cristo estava fazendo coisa muito a princípio com Deus, né? Antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. Muito antes que tudo isso ficava aqui em frente de você. Muito antes que estava em construção a mundo. Leia. Antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava. Ele estava fazendo aí. Jesus Cristo ficava aí. Quando Deus estava formando a céu. Leia. Quando ele preparava os céus, eu estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu manto. Para que você entenda, não somente nós tem mandamentos. Amar tem mandamento para não inundar a terra. Terra tem mandamento para que não fique na mar. Há mandamentos em todo. Leia.
quando punha mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com o Filho dos Homens. Ok? Agora, daí, vai a João, capítulo 17, versículo 5. Para que você veja como Cristo ficava com Deus junto. Não junto como uma pessoa. Junto como pai com filho. Leia. Esse é o Espírito de Cristo. Que versículo? João 17, versículo 5. Versículo 5. E a glorifica-me tu, o Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestai o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Porque Cristo lembra como Deus ficou com ele. Leia outra vez. E agora glorificar-me tu, o Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Ok. De aí, veja Provérbio outra vez. Não. Éxodo 15, versículo 13. Éxodo, capítulo 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Outra vez. O Senhor é varão de guerra. Senhor... É varão de guerra. Porque muito em cristão fala, Deus ama todo mundo. Ele não faz nada contra seu povo. A Bíblia fala que ele é varão de guerra. Varão de guerra. Você tem que conhecer a Deus como a Bíblia fala. Deus é varão de guerra. De aí. Vem Salmo 132 e versículo 13. Salmos 132, versículo 3. Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que eu durmo. Versículo 13. O 13, ok. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Sião é sua habitação. Sião é sua habitação. É nosso povo. Ele somente está para defender a Israel. Nada mais. Entendeu? Ele enviou a sua filho Cristo para ele nascer como nosso, para que ele vai ser um exemplo para nós. Saiba uma coisa, que a Bíblia fala que Jesus Cristo é Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Em João capítulo 1, versículo 29, fala sobre isso. Que é Cordeiro de Deus. Você ha visto como fica ovelhas? Ovelha entra, outras ovelhas vai a primeira ovelha e todo empieza a look for
how lambs follow. Um momento. Mas é o jeito delas. As ovelhas seguem. Elas seguem. Por exemplo, quando uma ovelha vê uma ovelha fazendo alguma coisa e o resto segue. Sim, o resto segue. Você precisa uma ovelha para fazer uma coisa, outras ovelhas, eu vou seguir. Ok? Um momento, fala. Mas geralmente as ovelhas fazem assim, eles seguem uma a outra assim, porque é a natureza de uma ovelha. Geralmente as ovelhas têm as características de pessoas. Muitas pessoas seguem uma a outra e as ovelhas fazem a mesma coisa. Come on! Come on! Vem, Come on! vem. Vem cá. Come on! Come on! Você viu? Mira. There's always one that's likely to miss the gate. Sempre uma que é lenta. Now they're eating, you see. So they might not follow me because they've got grass. Often they come just because they know they're going to get fed. So I'm going to walk ahead of them and see if they'll follow me. Come on! Come on! Você viu? Come on! Vem cá. Come on! They're doing it really good because I reared them myself, hand reared them, putting them through that gate over here. Come on! Come on! See the leaders? And the sheep follow. Come on! Come on! So there's the leaders gone through. Followers aren't interested. Come on! Come on! Ok. Come on! Now I've got a split. So, por que eu ensino isso? Para que você veja que Cristo fala por meio da Bíblia. Logo, nós temos que seguir a Cristo como a ovelha sigue a pastor. Esse é um pastor verdadeiro, pastor de pastos. Claro. Mas Cristo é pastor maior para nós. Ele falou uma coisa, falou seguir, ter temor a Deus, e você tem que fazer a coisa de Deus, fazer os mandamentos dele. Ok? Go ahead. Eclesiástico. Prólogo do Néteros Seracides. Muitos e preciosos ensinamentos nos foram transmitidos pela lei, pelos profetas e pelos outros escritores que os sucederam. Graças a eles,
Israel merece louvores por sua instrução e sabedoria. Não basta, porém, que os leitores destes livros adquirirem a ciência. O que se apliquem a seu estudo devem também ser úteis aos de fora. Você tem que aplicar esta Bíblia. Você não pode ler essa Bíblia ok, amém. Agora eu vou a falar ir à discoteca. Logo você está em discoteca. Dançando com outra mulher e sua esposa na casa, com filhos. Mas você é homem de Deus. Você é homem de Deus. Mas agora, que hora é essa? São as 3 da manhã. Eu tenho que ir a casa. Você tem cheiro de cerveja, de mulher. E agora você vai dormir 2 horas, porque hoje dia é domingo. E você tem que ir à igreja. Pastor, eu tenho confissão. Agora você banha, chuveiro, e agora você tem cheiro de um homem respeituoso. Come on, man. Leia. Tanto por suas palavras como por seus escritos. Por este motivo, meu avô, Jesus, depois de dedicar-se com afinco à leitura da lei, das profetas e dos outros livros dos nossos pais, e tornar-se plenamente versado neles, foi por sua vez levado a escrever alguma coisa referente à instrução e à sabedoria, para que os homens amantes do estudo se aplicassem também a esta leitura, e assim progredissem a passos largos na vida segundo a lei. Estais, portanto, convidados a fazer sua leitura com benevolência e atenção, e mostrar-vos indulgentes naquelas passagens onde, apesar do nosso grande cuidado em traduzir, pode parecer que não conseguimos dar o sentido exato de alguma expressão. É que os termos empregados no original hebraico, quando traduzidos para outra língua, como português, não têm a mesma força. não tem mesma força, mas E não só neste escrito, a própria lei, os profetas e os outros livros, em seu texto original, diferem consideravelmente das suas versões. No 38º ano do rei Ivérgeta, chegando ao Egito e lá permanecendo, encontrei um exemplar desta obra de grande valor instrutivo e julguei imperioso empregar eu próprio algum esforço e dedicação em traduzir o presente livro. Durante este período, consagrei a este trabalho muita vigília e muita erudição, a fim de concluir o meu empreendimento e poder colocar o livro também à disposição daqueles que, em terra estrangeira, desejem instruir-se e disciplinar seus costumes para viver de acordo com a lei. isso é o que você tem que fazer. Você tem que concordar e viver na lei. Isso tem que ficar com o Espírito de Cristo. Daí, Sirach, capítulo 24, versículo 1. Será? 24. O Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 1. A sabedoria faz seu próprio elogio, e no meio de seu povo se glorifica. Seu povo, Israel, moreno, latino, índio, nativo, brasileiro, povo de Deus. Leia? Israel. Leia? Abre sua boca na Assembleia do Altíssimo, e diante do seu poder se glorifica. Saí da boca do Altíssimo, e cobre a terra como nuvem. Habitei nas alturas do céu, e meu trono estava numa coluna de nuvens. Sozinha percorri o círculo dos céus, nas profundezas do abismo caminhei.
Você lembra lo que nós leímos? O verbo de Cristo estava aí quando estava formando-se o mundo. Céu, estava a construção, how you say mar, right? Mar. A mar. Ok? Todo isso estava formando. Aí estava a sabedoria também. Leia. Dominei as ondas do mar, toda a terra e sobre todos os povos e as nações. Entre todos procurei um lugar de repouso, uma propriedade onde habitar. Então o Criador de tudo ordenou-me. Aquele que me criou fez-me fixar a tenda e me disse: arma tua tenda em Jacó. Em Jacó, leia. Seja em Israel o teu quinhão. Aí fica sabedoria, fica em Israel. Leia. Ele me criou diante dos séculos, desde o princípio. Muito antes que o mundo ficava. Aí estava a sabedoria. Está falando de Cristo, leia. E jamais deixarei de existir. No santo tabernáculo oficiei diante dele, e assim me fixei em Sião. Fez-me repousar na cidade bem amada. Está em Jerusalém. Israel, leia. Está em Jerusalém a sede do meu império. Mas agora não está em Jerusalém, porque Jerusalém está ficando outras pessoas que não estão ordenadas para ficar aí, para ficar lá. Leia. Enraizei-me no povo glorioso, na parte do Senhor, em seu quinhão. Cresci como cedro do Líbano e o cipreste das montanhas de Hermon. I'm speaking to the mic. Enraizei-me no povo glorioso, na parte do Senhor e seu quinhão. Cresci como cedro do Líbano e o cipreste das montanhas de Hermon. Cresci como uma palmeira de Engade e como as plantações da rosa de Jericó. Como formosa oliveira na planície, com um plátano cresci. Exalei perfume como cinnamon e o palato aromático. Difundi suave odor como a mirra precioso, como o cábano e o ônix e o estoraque, e como a fumaça de incenso no tabernáculo. Um cheiro precioso, um cheiro muito caro, entendeu? Nós ficávamos a um nível muito mais alto que todo o mundo inteiro. Leia. Estendi meus ramos como terebinto, são ramos de glória e de graça. Com a vinha produzi sarmentos, e deram minhas flores frutos de glória e riqueza. Sou a mãe do belo amor e do temor, e do conhecimento e da esperança. Em mim há toda a graça do caminho e da verdade, toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim, pois que me desejais, e saciai-vos dos meus frutos. Minha lembrança é mais doce que mel. Possuir-me é mais doce que o favo de mel. That's it. A sabedoria faz tudo. Sabedoria do Salomão, capítulo 9. Sabedoria de Salomão, capítulo 9, versículo 1 a 2. Sabedoria, capítulo 9, versículo 1. Deus dos pais e Senhor de misericórdia, que fizeste o universo com tua palavra. Com toda a palavra, Cristo, né? E por tua sabedoria formaste o homem, para ser o Senhor das criaturas que fizeste. Isso está falando de quem? Falando de Adão. Versículo 9. Versículo 9. Contigo está a sabedoria, conhecedora de tuas obras, presente na criação do mundo. Ele sabe o que agrada aos teus olhos e o que conforme aos teus mandamentos. Isso está falando de sabedoria, o Cristo. Veja 1 Coríntios, right? Coríntios. Yeah, Coríntios, versículo 1 e 24.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 24. Ou 24, ok. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você viu? Muita gente fala, oh, você não tem trabalho, você é um vagabundo, você somente fala da Bíblia. Não, eu trabalho também. Eu sou técnico de computadores. Eu tenho meu trabalho também. Mas minha profissão é isto, a Bíblia. Meu trabalho, computadora. Mas meu coração fica aqui, na Bíblia. Fica fazendo o trabalho de Deus. Isso mesmo. Okay? Vai a versículo 30. Que versículo? Versículo 30. Ok. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Nós estamos feitos por quê? Por Deus. Ficamos hechos, criados para sabedoria. Leia. Feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele se glorie-se no Senhor. Isso é a glória. Eu tenho que gloriar-me em Deus. Daí, veja Mateus 13, versículo 10. Mateus, capítulo 13, versículo 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Okay. That's all 10? 10 e 11. Porque aquele que tem, cederá, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia das Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Ok. Isso a Bíblia fala, porque há muita coisa na Bíblia que uma pessoa pode ler e logo, o que está falando aqui? Se você vê uma situação, vai ler, logo agora vai para outra coisa, que não tem nada a ver com o que você acabou de ler. Sabedoria, se você fica fazendo mandamento e tudo isso, paciência e tudo isso, mas você vai entender, pero seu pastor fica mentindo, falando mentira. Por isso você tem problema em sua casa, problema com sua esposa, problema em trabalho, problema em tudo isso, porque você não sabe como ficar no mundo. E isso porque nós só temos frustração com Deus. Porque às vezes você pensa, olha, Deus não está escutando a mim. Porque eu sou cristão, eu pago minha dízimo, não é dízimo? Dízimo. Eu pago dízimo cada sábado, cada domingo. E todavia eu ainda estou em problema. Deus não está escutando a mim. O que está passando aqui? Não mato, eu não roubo. Mas todavia, desculpa, ainda tenho problemas.
problema com as filhas. Minha filha nunca escuta a mim. A mulher não escuta a mim tampouco. O trabalho não escuta a mim. Mas eu fico falando de Deus todo dia. Ainda tenho problemas. Por quê? Porque você não está fazendo coisa de Deus. E também porque seu pastor fica com mentira. Falando a você que você tem uma trindade santíssima. Joel 16, versículo 25. João 16. O livro de João, capítulo 16, versículo 25. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto com vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes palavra alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Meu Pai está comigo. Pero agora é esse tempo de você. Agora você está entendendo. Como é discípulo, era tempo deles. Em esse tempo, hoje dia é seu tempo. Porque agora está começando a entender que é isso que a Bíblia está falando a mim. Que é a Bíblia está falando a você. Agora estamos aprendendo o que podemos fazer para Deus. Como você pode ficar como servente de Deus, como discípulo de Cristo. Ok? Daí, a sabedoria de Salomão, capítulo 8. Sabedoria de Salomão, capítulo 8, versículo 1 a versículo 2. Isso é o que você tem que fazer para a sabedoria, ou para Cristo. Sabedoria, capítulo 8, versículo 1. Exerce a sua influência vigorosa de um extremo a outro do mundo e egregiamente governa o universo. Amei-a, procurei desde a juventude, esforcei-me por tê-la como esposa. E isto é parábola. Fala que a sabedoria é como uma mulher. Entendeu? E como sabedoria é como mulher ama muito. E você precisa, sua esposa, ser sabedoria. Entendeu? Muita mulher agora mesmo vai a escutar isso. Quem é sabedoria? Eu quero falar com ela. Não fique com ciúmes. Come on. Ou geralmente a mulher fala assim: a Bíblia está no tenso masculino, mas quando está falando sobre a sabedoria, está falando na feminino. Sim. Ok? Não fique com ciúmes. Está falando de sabedoria. É uma coisa que cada homem, cada mulher tem que ter em ele, em vocês. Leia. Versículo 3. A intimidade com Deus faz brilhar sua origem, porque o Senhor do universo a amou. Amor. Leia. Ela é iniciada na ciência de Deus e determina a atividade. Em todo o mistério de Deus.
fica sabedoria. Você vai saber como fazer a coisa, como ser. Porque uma coisa, fala a Bíblia, você tem que ter temor a Deus. Não fala que você tem que amar a Deus. Sim, ama a Deus. Não confunda. Pero temor a Deus é muito mais forte que amor a Deus. Porque em amor há ódio. Mas temor há cuidado. Tem que ter cuidado, Sim. claro. Porque uma situação. Na Bíblia fala que arco de covenant, arco de pacto. O pacto. O pacto. The Ark of the Covenant. When they were carrying A arca, sim. a arca, somente levita pode tocar arca. Se eu estava falando, uma coisa passou que a arca ia cair no céu, a cair na chão. No chão. Mas o homem, para ajudar, Ele pegou. tocou, Yeah. pegou, logo, BUM! Fogo. Morreu. Ele morreu. Sua intenção era nobre, Nobre, sim. Foi nobre. mas não pôde tocar. Agora a morte. Por fazer uma coisa que ele pensou que era boa. Como vocês, que dá dinheiro a vagabundo na rua. Oh, eu preciso de dinheiro. Aí você, com sua coração muito grande, tão grande que está saindo da sua Seus brincos. sim, muito. Você tem 100 reais ou 20 reais, não sei quanto dinheiro você vai dar a vagabundo. Mas você não saiba que vagabundo tem bastante dinheiro para comprar cocaína, maconha. Oh, obrigado, cristão. Agora eu vou fumar um blunt muito grande. Você tem que conhecer a quem você vai ajudar. Ok? Por isso, você tem que ficar em sabedoria. Primeiro, Pedro, versículo 1, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, a glória que lhes havia de seguir. Cristo falou por meio de profetas. Isso é o que está falando aí. A profeta tem sabedoria. Se o profeta tem sabedoria, eles falaram Cristo. Por isso a Bíblia fala que Cristo vem em um volume de livro. O volume de livro é Bíblia. A Bíblia é a testemunha da vida de Cristo. Desde o princípio, quando ficou com sabedoria, ela sabedoria, hasta o fim da Bíblia, quando fala que ele vai venir. Veja a revelação, Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Eu estou escutando esta escritura, up to 11, hasta 11. Eu estou escutando esta escritura muito tempo. E hoje era ontem que eu entendi do que a Bíblia está falando disso. Leia. Apocalipse, capítulo 22, começando com versículo 6. E disse-me,
estas palavras são fiéis e verdadeiras. Toda a palavra que hemos falado hoje dia, hoje noite, são que? Verdadeiras. Verdadeira. Leia. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve há de acontecer. Hoje dia somos anjo aqui. Não, anjo. Não, eu não estou falando disso. Anjo é mensageiro. É mensagem que Deus falou a nós, é mensagem para você. E você tem que ficar falando essa mensagem a outra pessoa que não está vendo este programa agora. Leia. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras Bem-aventurado, abençoe. Leia. que guarda as palavras da profecia deste livro. Você tem que guardar, você tem que ficar fazendo a palavra desta Bíblia. Leia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus, leia. E disse-me, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Se você fica com justiça, as leis, siga as leis. Siga justo, leia. E quem está sujo, suje-se ainda. Se você fica sujo depois de escutando isto, siga sujo. Leia. E quem é justo, faça justiça ainda. Se você é justo, você vai ficar justo ainda. Siga justo ainda. Leia. E quem é santo, seja santificando ainda. Se você fica santificado siga ainda. Ok. Essa escritura está falando hoje. Você tem que ter temor a Deus e ficar com seus mandamentos. Se você, depois de escutar todo isto, e você quer ficar sujo, fica sujo. Vai chegar um dia que você vai ter que pagar por as coisas que você faz. Okay? Você tem que fazer uma decisão agora. Você vai seguir a Deus ou você vai seguir a seu pastor que é falado mentira a você? Okay? A sua pastor fica falando de dízimo, que eu vou falar em outra aula. Fala muita coisa que não está na Bíblia, como agora falamos de Trindade, que não está na Bíblia. Entendeu? Só agora tem que abrir sua olhos. Abrir sua olho e ver a verdade da Bíblia. Okay? Who we have online? Judah Israel, shalom. Seneida, shalom. Damaris, shalom. Sister Wilson, Christ bless you. Yossi Polanco, shalom. Scroll down. David, Samuel, Baruch, shalom. Keep going. Brad, shalom. Shalom, Rufo. Shalom, Jeremiah. Next. Dan Israel. Hey, shalom, hermano. Todo bien. Shalom, Barbara. What about in Periscope? Nobody in Periscope. Wow. Okay. Well, esse é a fim da aula. Espero que você aprendeu. Espero que você também escreva suas notas em cada aula que nós falamos. E se este
programação ressonado em sua alma, você é israelita, entendeu? Com isso eu falo, shalom.